Bem-vindos, guardiões! Chegamos ao módulo 13, transtornos alimentares, o lado oculto da performance atlética. Estamos na Joia Estilo de Vida, ainda no seu componente, nutrição. E no módulo 13 iremos discutir os seguintes tópicos: o tripé mortal, os perigos ocultos dos transtornos alimentares, bulimia, anorexia e transtorno da compulsão alimentar periódica. Nutrição esportiva integrada para o alto rendimento no atleta master, equilibrando emoção e precisão na prescrição. A busca pelo ideal, os perigos dos padrões estéticos na carreira atlética. Transtornos alimentares no esporte, desafios das imposições estéticas e competitivas em algumas modalidades esportivas. Corpos em perigo, como os transtornos alimentares afetam o desempenho atlético. E o checklist sobre nutrição esportiva. À medida que os guardiões continuavam sua jornada na construção da Torre Saúde de Ferro, enfrentavam um desafio significativo relacionado à nutrição. Transtornos alimentares, o lado oculto da performance atlética. Especificamente, o guardião atleta master se via preso em uma preocupação obsessiva com seu peso corporal em uma percepção distorcida de sua própria imagem. Esses transtornos, como a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, eram uma barreira significativa para a construção de um estilo de vida saudável para o casal. Enquanto o guardião atleta master lutava internamente contra esses problemas, sua parceira guardiã também sentiu os impactos desse desafio em seu relacionamento e na construção conjunta do castelo. Eles compreendiam que os transtornos alimentares eram mais do que apenas uma questão de nutrição. Eram doenças que exigiam tratamento especializado. No entanto, também reconheciam que ambos precisavam performar como atletas na construção do castelo e na busca por uma vida saudável e equilibrada. Diante desse dilema, os guardiões buscaram ajuda profissional. Procuraram um especialista em transtornos alimentares que pudesse orientá-los e apoiá-los nessa jornada que seria difícil. Juntos, eles exploraram as causas subjacentes dos transtornos alimentares e desenvolveram estratégias para superá-los. Com o tempo, os guardiões começaram a se libertar das amarras dos transtornos alimentares. Eles aprenderam a valorizar a saúde e o bem-estar acima de qualquer padrão irreal de beleza ou peso corporal. Enquanto continuavam a construir sua torre saúde de ferro, encontraram força um no outro e no apoio daqueles ao seu redor. Finalmente, os guardiões superaram esse desafio, não apenas como indivíduos, mas como um casal unido. Eles entenderam que para construir um castelo com estilo de vida saudável, precisavam cuidar não apenas da nutrição de seus corpos, mas também de sua saúde mental e emocional. E assim, com coragem e determinação, eles continuaram sua jornada rumo a um futuro mais brilhante e promissor. Transtornos alimentares, como anorexia nervosa e bulimia nervosa, são condições graves que afetam a sua saúde física e emocional. Não só a sua, de milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente mulheres. A anorexia nervosa é caracterizada por uma preocupação obsessiva com o peso corporal e uma percepção distorcida da própria imagem, levando a restrições alimentares extremas e a uma drástica perda de peso. Por outro lado, a bulimia nervosa envolve episódios de compulsão alimentar, seguidos por comportamentos compensatórios, como vômitos autoinduzidos, uso excessivo de laxante ou exercício físico intenso, na tentativa de evitar o ganho de peso. Esses transtornos são frequentemente associados a uma busca incessante por uma magreza irreal e uma insatisfação constante com a imagem corporal. Mulheres, especialmente aquelas com transtorno da própria imagem, sentem-se pressionadas a atender aos padrões de beleza impostos pela sociedade, o que pode levar a comportamentos alimentares extremos e prejudiciais. Mesmo mulheres que aparentemente não estão acima do peso podem ser afetadas por uma pressão cultural, desenvolvendo uma percepção distorcida de si mesmas e uma obsessão pela magreza. Esse fenômeno reflete a supervalorização da imagem corporal na cultura ocidental moderna, onde a magreza é frequentemente associada ao sucesso, à aceitação social e à realização pessoal. A busca por um corpo considerado perfeito tornou-se uma responsabilidade individual, alimentada pela constante exposição a padrões irreais de beleza promovidos pela mídia e pelas redes sociais. Influenciadores digitais e musas fitness muitas vezes propagam uma imagem distorcida do que é saudável, contribuindo para a disseminação desses transtornos alimentares. É fundamental reconhecer os sinais de alerta e buscar ajuda profissional ao primeiro sinal de transtorno alimentar, como anorexia ou bulimia. O apoio emocional e o tratamento especializado são essenciais para a recuperação e o estabelecimento de uma relação saudável com a alimentação e o corpo. Além disso, é importante conscientizar a sociedade sobre os perigos desses transtornos
e promover uma cultura que valorize a diversidade de corpos e a saúde, em vez de padrões inatingíveis de beleza. O transtorno da compulsão alimentar periódica, o TCAP, é caracterizado por episódios recorrentes, periódicos, de ingestão excessiva de alimentos, acompanhados por uma sensação de falta de controle durante esses episódios. Exageros ocasionais no nosso cotidiano, como comer o chocolate à noite para aliviar o estresse, é esperado e normal. Mas quando esse cenário vira hábito, prejudica a saúde física e mental do indivíduo. Quando comer passa a ser um sofrimento e não mais prazer, sim, depois de comer muito chocolate, vem a culpa, não é mais prazer, é uma culpa, é um sinal para procurar ajuda profissional, pois podemos estar diante de um caso de TCAP. O TCAP é um transtorno alimentar caracterizado pelo consumo repetido de quantidades excepcionalmente grandes de alimentos em até 2 horas. É o comer compulsivamente, acompanhado de um sentimento de perda de controle sobre o que ou quanto se come durante o episódio de compulsão alimentar. O TCAP é o transtorno alimentar mais comum e um importante problema de saúde pública. TCAP também está associado à obesidade e suas inúmeras complicações. Alguns sintomas do TCAP. Anotem. Comer muito rápido, desconforto físico, diarreia, dor no estômago. Comer por comer. Não sente prazer na comida e comer mesmo sem fome. Nessa situação, o indivíduo não está buscando matar a fome, mas sim aliviar alguma emoção. Ele está comendo emoção por meio da comida. É o sistema de recompensa atuando. É a fome emocional ou fome hedônica. Normalmente, os episódios de TCAP são sozinhos, onde o indivíduo come escondido ou escondida. Entretanto, após esse momento de alívio momentâneo, vem a angústia, vem a depressão, a vergonha, a tristeza, a sensação de fracasso e o sentimento de culpa. O TCAP pode ter consequências graves para a saúde física e emocional. E há uma discussão na literatura em andamento sobre a sua relação com a bulimia nervosa e a anorexia nervosa. Indivíduos com TCAP também podem recorrer à purgação ou uso de laxante após episódios de compulsão, semelhante ao comportamento observado na bulimia nervosa. Embora a purgação não seja uma característica central do TCAP, de fato não é, pode ocorrer como uma tentativa de aliviar o sentimento de culpa, desconforto, ou para evitar o ganho de peso após os episódios de compulsão alimentar. Em alguns casos, pessoas com TCAP podem desenvolver padrões alimentares restritivos após episódios de compulsão, uma tentativa de compensar o excesso alimentar. Essa restrição pode levar ao desenvolvimento de comportamentos semelhantes aos observados na anorexia nervosa, como a obsessão pelo controle do peso e da comida, restrição alimentar extrema e perda de peso significativa. Portanto, o TCAP pode compartilhar semelhanças com a bulimia nervosa, com a anorexia nervosa, em termos de comportamento alimentar e preocupação com o peso corporal. É importante abordar essas questões de forma holística e oferecer um tratamento adequado que leve em consideração as complexidades individuais de cada transtorno. Compulsão alimentar é uma doença. Compulsão alimentar é uma doença e não um sinal de fraqueza ou culpa. Para tanto, deve-se procurar ajuda profissional. Agora me reporta você, jovem 40+, que é um atleta master. Você precisa saber que atletas não estão isentos de desenvolverem transtornos alimentares, comuns em alguns esportes onde a pressão estética, por padrões de peso, estar magro ou magra, são exigências constantes. Duvidam? Olha o caso. Na ginástica rítmica e a ginástica artística, os atletas enfrentam pressões para manter uma aparência corporal específica, o que pode contribuir para o desenvolvimento do transtorno alimentar. De maneira muito semelhante, o balé, as bailarinas, valoriza padrões estéticos específicos, gerando preocupações com o peso e a imagem corporal entre seus praticantes. Na patinação artística, a ênfase na estética e a necessidade de manter uma certa leveza corporal pode criar um ambiente propenso ao transtorno alimentar. Já em modalidades como lutas e esportes de combate, como o MMA, a pressão para práticas extremas de perda de peso antes das competições aumenta o risco de distúrbios alimentares entre os atletas. A corrida de longa distância também pode apresentar casos de atletas suscetíveis a transtornos alimentares, especialmente devido às exigências físicas e à pressão para manter um peso específico. Essa dinâmica evidencia a complexa relação entre a natureza de certos esportes e os desafios relacionados à saúde mental e alimentar em seus praticantes. Esse perfil de atletas estão mais sujeitos a desenvolver os transtornos alimentares. Nesses casos, promover a consciência dos sinais de fome e saciedade permite que o atleta 40+ sintonize melhor as necessidades do seu corpo, o que pode ser útil, primeiro, na gestão do peso corporal e, segundo, no fornecimento de energia adequada para desenvolver a sua melhor performance. Mas como promover a consciência dos sinais internos de fome e saciedade, mantendo o peso e a energia desejável compatível com a performance física? Para ajudar atletas a prevenirem transtornos alimentares, é preciso abordar a nutrição emocional comportamental. A nutrição emocional comportamental reconhece a interação complexa entre a alimentação, as emoções e o comportamento alimentar.
Essa abordagem visa ajudar as pessoas a desenvolver uma relação mais saudável com a comida, reconhecendo e lidando com os gatilhos emocionais que podem levar ao comer emocionalmente. Foca na prática da alimentação intuitiva, onde se presta atenção aos seus sinais internos de fome e saciedade do corpo, em vez de seguir regras alimentares muito rígidas. Encoraje a abordagem sem culpa em relação aos alimentos, promovendo a ideia de que nenhum alimento é intrinsecamente bom ou ruim. Envolve aprender a lidar com emoções, sem recorrer à comida, como uma forma, melhor dizendo, de conforto, distração ou recompensa. A nutrição comportamental e emocional deve ser integrada, de maneira harmoniosa, com as exigências práticas específicas do treinamento e competição esportiva. A busca pela estabilidade emocional não deve comprometer a precisão na escolha dos alimentos necessários para sustentar a demanda física e energética do atleta durante períodos críticos de treinamento e competição. O equilíbrio entre os benefícios emocionais e psicológicos para atletas profissionais e o fornecimento de orientações específicas para atender as demandas físicas e de desempenho no esporte de alto rendimento é a chave para o seu sucesso. Uma abordagem integrada que leva em consideração ambos os aspectos pode ser a mais eficaz para otimizar o desempenho atlético. Entretanto, a disciplina e rigidez frequentemente exigidas em regimes alimentares e esportivos podem não se alinhar completamente com a flexibilidade promovida pela abordagem comportamental e emocional, alimentação mais intuitiva. Em muitas situações esportivas, a precisão na escolha e no time dos alimentos e nutrientes é crucial para otimizar a recuperação e o desempenho. Focar nas emoções não fornece diretrizes específicas o suficiente para atender as demandas precisas que o organismo do atleta está demandando naquele exato momento. Nesse momento, a flexibilidade na escolha dos alimentos pode ser percebida como incompatível com as necessidades específicas desses atletas. De fato, atletas profissionais muitas vezes seguem regimes alimentares rigorosos para atingir metas específicas. Nesses casos, a nutrição esportiva tradicional, mas prescritiva, pode ser mais eficaz para atender as necessidades nutricionais precisas dos atletas em determinados momentos. O foco principal está na ingestão de nutrientes adequada para atender as necessidades do atleta, muitas vezes sem levar em consideração, por exemplo, os aspectos emocionais ou comportamentais relacionados à alimentação. Como vimos, alguns esportes têm sido associados com maior frequência a casos de transtornos alimentares. Vale ressaltar que a presença desses transtornos não é determinada exclusivamente pelo esporte em si, mas é uma interação complexa de fatores. Além dos efeitos físicos do maior risco de lesões, os transtornos alimentares também podem afetar profundamente a saúde mental desses atletas. A pressão para se destacar, juntamente com a preocupação constante com a alimentação, o peso, a imagem corporal, a pressão por resultado, pode levar a problemas como ansiedade, depressão e baixa autoestima, afetando negativamente tanto o bem-estar pessoal quanto o desempenho atlético. Atletas, especialmente aqueles que sofrem transtornos alimentares, podem experimentar a deficiência energética relativa no esporte, ou REDS. Essa deficiência energética relativa no esporte tem como etiologia a baixa disponibilidade energética. A baixa disponibilidade energética pode ser entendida como a incompatibilidade entre o consumo energético e o gasto com exercício físico, deixando uma disponibilidade energética inadequada para o organismo exercer suas funções, seja na saúde ou na performance. Podemos destacar alguns sinais e sintomas dessa deficiência energética relativa no esporte. Por exemplo, fratura por estresse, amenorreia, diminuição do desempenho esportivo, queda na taxa metabólica basal, perda da massa corporal e baixo peso, mesmo quando esse não é o objetivo. Doenças recorrentes como resfriados e gripes são constantes. Mudanças de humor, insônia, alterações hormonais. Atletas de ambos os sexos podem desenvolver a deficiência energética relativa no esporte, sendo os mais comuns nos atletas masculinos, como por exemplo, ciclistas, remadores, corredores, jockeys e atletas de esporte de combate. Entre as atletas femininas, temos as ginastas, as bailarinas e as corredoras. Cada atleta com deficiência energética relativa no esporte é um indivíduo. Portanto, o tratamento é individualizado, com base nos sintomas de cada atleta, como por exemplo a diminuição do desempenho, distúrbios menstruais, infecções recorrentes e lesão por estresse ósseo. Esportes, objetivos e circunstâncias pessoais também são levadas em consideração. O principal foco é mitigar a incompatibilidade entre a ingestão de energia e o gasto de energia. Não existe uma melhor dieta e única, e as necessidades de cada atleta serão diferentes, de fato, dependendo do seu esporte, estilo de vida, preferências, necessidades dietéticas. Procure sempre uma ajuda profissional. É crucial notar que a relação entre o esporte e o transtorno alimentar é complexa, e muitos atletas nessas modalidades podem competir de maneira saudável, sem desenvolver problema algum, sem desenvolver problemas alimentares. Compreender as emoções associadas à alimentação pode contribuir para a estabilidade emocional do atleta, o que é crucial para o desempenho mental durante competições. Transtorno de compulsão alimentar periódica, anorexia e bulimia podem acabar com a sua performance atlética. Duvidam? Vamos ver, anotem. Número 1, problemas de saúde física.
Todos esses distúrbios alimentares podem levar a uma série de complicações de saúde física, como a desnutrição, desequilíbrio eletrolítico, problemas cardíacos, danos no sistema digestivo, osteoporose, problemas dentários, entre outros. Essas condições podem ser graves o suficiente para serem fatais se não forem tratadas adequadamente. Número 2, riscos de saúde mental. Além dos problemas físicos, os transtornos alimentares também podem ter um grande impacto na saúde mental. Isso inclui depressão, ansiedade, isolamento social e até mesmo pensamentos suicidas. A luta constante com a imagem corporal e o controle alimentar pode levar a um ciclo de autoaversão e comportamentos prejudiciais. Número 3, comportamentos de risco. Pessoas com transtornos alimentares podem se envolver em comportamentos de risco, como uso excessivo de laxante, vômito autoinduzido, abuso de medicamento, consumo excessivo de álcool ou drogas, entre outros. Esses comportamentos podem ter consequências graves para a saúde e até mesmo levar ao óbito. Número 4, complicações médicas graves. Complicações médicas graves, como arritmia cardíaca, insuficiência renal, desidratação grave, desmaios frequentes e outros problemas de saúde, podem surgir como resultado direto dos transtornos alimentares não tratados. E o número 5, o mais preocupante, suicídio. Infelizmente, o risco de suicídio é significativamente aumentado em pessoas que sofrem de transtornos alimentares, incluindo os atletas. A combinação de problemas de saúde física e mental, juntamente com o estigma social e a pressão interna intensa, pode levar a sentimentos de desesperança, desamparo, que aumentam o risco de suicídio. Em resumo, os transtornos alimentares não são apenas questões de estética ou hábitos alimentares prejudiciais. São distúrbios sérios que podem ter consequências devastadoras para a saúde física e mental e podem ser fatais se não forem tratados adequadamente. É fundamental procurar ajuda profissional ao enfrentar qualquer tipo de transtorno alimentar. Eu quero agora que vocês peguem e vão fazer esse checklist. Anotem. Checklist aqui bônus para você que almeja uma nutrição esportiva voltada para a performance. Corra para o nutricionista para, número 1, avaliação das necessidades nutricionais individuais. Identificar as suas demandas específicas com base no tipo de esporte, intensidade e frequência do treinamento, levando em consideração fatores como peso, estatura, composição corporal e metas do desempenho. Número 2, planejamento de refeições e snacks, os lanches, né? Elaborar um plano alimentar que atenda às suas necessidades de proteína, carboidrato, gordura e micronutrientes. Incluir refeições pré e pós-treino, assim como os snacks para manter a energia ao longo do dia. Número 3, hidratação adequada. Monitorar a ingestão de líquidos para garantir hidratação adequada antes, durante e após os treinos e competições. Número 4, suplementação consciente. Orientação personalizada antes de incorporar suplementos à dieta. Número 5, monitoramento e ajustes constantes. Regularmente avaliar o progresso em relação às metas de desempenho e ajustar o plano nutricional conforme necessário. Ao final de cada semana, a cada etapa estipulada, responda, olhando para trás no seu retrovisor. Revisar o que deu certo e o que deu errado. Como você se sente? O que deu certo? Pontos positivos, conquistas, do que você está orgulhoso, o que você aprendeu, comemore as pequenas vitórias. Nada traz mais sucesso, motivação, foco, resiliência, dedicação, disciplina, do que o resultado e sucesso alcançados. Defina recompensas para o seu bom desempenho. Nosso cérebro funciona à base de recompensa. Sendo assim, defina prêmios para o seu bom desempenho, mas que não te desviem do seu objetivo. Coisas simples, como assistir a sua série favorita, fazer uma viagem especial. Celebre cada conquista. Desfrute da jornada. Evite esperar chegar até o final do processo para se sentir feliz. Faça isso hoje e desfrute a jornada da melhor maneira possível. Seja feliz hoje, aqui e agora. Guardiões, aguardamos todos vocês no próximo passo em Os Segredos do Movimento. Descubra o poder do exercício físico. Vai muito além das calorias.